Olha só, você é católico, você é da Igreja Católica, você tem uma fé cristã, mas você leva o filho para benzer. Você é católico, mas gosta de visitar terreiro de macumba. Você é católico, mas você também é do candomblé, da magia. Você também é das rezas. Você é da simpatia. Você que diz ser um cristão, mas você gosta de visitar o terreiro, gosta de estar buscando ser instruído por um pai de santo, por um pajé. Então veja esse vídeo, estamos trabalhando sobre o tema do sincretismo religioso, que a Bíblia fala dessa mistura de religião com o cristianismo, de religiões de matriz africana com o cristianismo. Deus tem uma palavra para você, então não passe esse vídeo não. Veja tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Olá, para quem não me conhece, eu sou o pastor evangelista Paulo Rogério, da cidade de Vigia, do estado do Pará. Hoje vamos falar de forma bíblica, vamos falar sobre o sincretismo religioso. O que é isso? É essa mistura de cristianismo com religiões de matriz africana, a qual é muito vivida aqui no Brasil. Vamos ver o que é o sincretismo religioso, por que existe esse sincretismo e o que a Bíblia diz, o que a Bíblia condena no sincretismo religioso, o que a Bíblia fala sobre esta mistura de religiões do candomblé, da umbanda, da quimbanda, com a mistura de catolicismo, de cristianismo. Vamos ver? Então está aqui, vamos ver a partir de agora, uma pregação evangelística estruturada sobre o sincretismo religioso, atendendo aos requisitos da crítica bíblica, comentários apologéticos e uso de versões católicas da Bíblia Ave Maria e a Bíblia Católica Jerusalém. Olha só, vamos ver a pregação, um caminho estreito em terras de muitos deuses. Vamos ver o texto base. O nosso texto base é Isaías 42, versículo 8. Olha o que é que diz na Bíblia Católica Ave Maria. Diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e ninguém, olha só, e a ninguém cederei a minha glória, nem os meus louvores às imagens de escultura. Sim, está na Bíblia Católica Ave Maria, Isaías 42, versículo de número 8. Para a gente começar, vamos ver uma introdução. Meus amados irmãos, amigos e irmãs em Cristo, crente ou descrente, católico ou protestante, seja você de outra religião, seja você da umbanda, do candomblé, fique nesse vídeo, que a paz de Deus e a graça seja contigo. Vivemos em um país de fé vibrante, mas também de grande confusão espiritual. O Brasil, embora majoritariamente cristão em nome, tornou-se um campo fértil para uma prática perigosa e enganosa, o tal sincretismo religioso. Esta é uma mistura de elementos de diferentes religiões, criando um novo credo, uma faça você mesmo espiritual que parece inclusivo, mas que à luz da palavra de Deus é uma grave afronta ao nosso Senhor. Sim, você não ouviu errado não. Esse sincretismo que você vive é uma afronta ao Deus dos céus, ao Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, vamos abrir as Escrituras, não somente ela, os olhos do entendimento, para entender por que Deus rejeita o sincretismo, quais seus erros doutrinários e suas consequências eternas. Claro, eis uma introdução de cunho apologético sobre a origem e a existência do sincretismo religioso no Brasil, analisada à luz da palavra de Deus, a Bíblia. A introdução apologética é a seguinte: as raízes de uma fé diluída. Sim, uma fé diluída. O sincretismo religioso no Brasil não é um fenômeno inocente ou uma mera expressão de tolerância cultural. À luz da Bíblia, da palavra de Deus, das Escrituras, olha só, ele se revela como uma estratégia histórica de sobrevivência espiritual que, contudo, consolidou uma grave distorção da verdade revelada por Deus. Sua origem está afincada no solo
da opressão colonial. Os povos africanos, arrancados de sua terra, trazidos à força como escravo, tiveram sua fé original brutalmente suprimida. Proibidos de cultuar os seus orixás, viraram-se forçados a batizar suas divindades com os nomes dos santos católicos. Se você não sabia, preste bem atenção. Iaçã, olha só, Iaçã tornou-se Santa Bárbara, Oxóssi foi associado a São Sebastião e assim por diante. Foi um ato de resistência cultural, mas do ponto de vista bíblico, foi a semente de uma idolatria camuflada e destruidora. Paralelamente, a religiosidade popular portuguesa carrega, na verdade, carregada de simbolismo e devoção ao santo, ofereceu um terreno fértil para essa mistura. O resultado foi a criação de um sistema religioso único, onde o sagrado bíblico foi sistematicamente fundido com o profano espiritualista, dando origem a correntes como a Umbanda e o Candomblé, influenciando até mesmo as práticas nominal de muitos que se declaram católicos cristãos. Vamos ver uma análise bíblica do contexto histórico. A Bíblia, ela não avalia um sistema espiritual pela sua história ou pelo sofrimento que a originou, mas pela sua fidelidade à verdade. O apóstolo Paulo, ao entrar em Atenas, cidade sincretista por excelência, onde um altar era dedicado ao Deus desconhecido, não elogiou a devoção pluralista dos atenienses, que adoravam muitos deuses, da mesma forma que o catolicismo adora hoje. Pelo contrário, ele confrontou-a com a verdade exclusiva do Deus Criador. Olha só, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele fala isso em Atos capítulo 17, verso 24. Isto está na Bíblia Católica, Bíblia de Jerusalém. Paulo então prossegue declarando o fim da era da ignorância sincretista. Ele fala em Atos 17, verso 30, na Bíblia Católica, Ave Maria. Ora, não levando Deus em conta os tempos da ignorância, anuncia agora aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. A única coisa que Deus quer de você para começar a fazer a obra, o milagre na tua vida, é que tu te arrependa desse sincretismo diabólico que tu tens vivido. Porque se não vem da palavra de Deus, não vem dos profetas, não vem de Jesus, não vem dos apóstolos, vem do diabo. A Bíblia diz que o diabo, nesses últimos dias, e os demônios iam dar voz, e as pessoas iam dar o ouvido aos falsos enganos, às falsas doutrinas. O comentário apologético que eu trago é o seguinte: este texto é fundamental para a nossa análise. Deus, em sua misericórdia, reconheceu um tempo de ignorância, as circunstâncias históricas de opressões que geraram o sincretismo no Brasil podem ser entendidas sobre essa ótica. No entanto, o anúncio do Evangelho de Cristo traz um fim a essa desculpa. A revelação clara de Jesus Cristo e de sua palavra exige arrependimento, uma mudança de mente e direção que implica em abandonar toda e qualquer mistura idolátrica. Portanto, a existência do sincretismo, embora compreensível em seu contexto histórico, não é justificável à luz do Evangelho, à luz da Bíblia, da palavra de Deus. Ela representa a perpetuação de um tempo de ignorância que já foi confrontado pela proclamação de que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. O sofrimento humano pode explicar a origem de um erro, mas não pode santificá-lo. Cabe à Igreja de Cristo, com amor e firmeza, iluminar este erro com a luz das Escrituras, que é o que este vídeo está buscando fazer, chamando o povo brasileiro a uma fé pura e exclusiva no Senhor, que não divide sua glória com nenhum outro, muito menos com essa imagem que você adora, com este santo que você carrega na tua fé, com esta entidade que você serve no teu coração. Jesus tem o poder de te libertar. Então fique nesse vídeo comigo. Primeiro, olha só, primeiro erro. Vamos ver alguns erros do sincretismo religioso no Brasil. Vamos ver. Primeiro erro, a quebra do primeiro mandamento. O sincretismo, em sua essência, é a violação clara e direta do primeiro e maior mandamento. Olha só a referência bíblica que fala:
na Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém, em Êxodo 20, versículo 3 ao versículo 5, na parte A. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que está acima no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhe prestarás culto. Está lá em Êxodo 20, verso 3 e 5, na Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém. O comentário apologético que eu trago para ti é o seguinte: olha só, o que vemos no sincretismo? Uma pergunta. Vemos Deus sendo colocado numa prateleira ao lado de orixás, guias e entidade. Vemos Jesus, o Salvador único, ser equiparado, melhor dizendo, ao espírito de luz, ou associado a figuras como Oxalá. Irmãos, isso não é tolerância, é idolatria. O Deus da Bíblia não é o Deus maior de um panteão. Ele é o único Deus, não pode ser comparado a um orixá. Ele não declara, não terás outros deuses diante de mim. O sincretismo faz exatamente o que é proibido nessa passagem da Bíblia. Cria outros deuses e os coloca diante dele, ou pior, ao lado dele, ao mesmo nível dele. A Bíblia não diz, não terás outros deuses, a não ser que sejam bonzinhos, ou que ajude a complementar a minha obra. É uma proibição que a Bíblia faz, que Deus faz de forma absoluta. O segundo erro, a negação da natureza única de Cristo. O sincretismo corrompe o cerne do Evangelho, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. A referência bíblica é no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, na Bíblia Católica, Ave Maria. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha só. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Não é a Maria, não é a São Jorge, não é a Santo Antônio. Só tem salvação e não tem nenhuma senhora, não tem na Nossa Senhora, não tem na Mãe de Jesus, somente em Jesus. Está lá em Atos. Leia a tua Bíblia, pelo amor de Deus, você católico. Atos, capítulo 4, verso 12, na Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém. O comentário apologético que eu trago é o seguinte: a mensagem do sincretismo é de que todos os caminhos levam a Deus. É uma mensagem confortável, mas é uma mentira mortal. Jesus não disse, eu sou um dos caminhos, ou um dos avatares. Ele disse, eu sou o caminho. A salvação não é um quebra-cabeça, onde pegamos um pouco de Jesus, um pouco da reencarnação, do candomblé, um pouco do karma do espiritismo. A salvação é um presente gratuito recebido unicamente pela fé no nome de Jesus Cristo. Associar sua obra redentora a rituais de Pemba, oferendas de Exu ou consultas a boiadeiros espirituais é um ultraje à sua morte na cruz. É como dizer que o sacrifício do Filho de Deus foi insuficiente e precisa de complemento, precisa ser complementado. Isso é o cúmulo do absurdo. O terceiro, mas Jesus tem um plano, ele quer te libertar. Ele pode te perdoar dessa ignorância, porque ele fez comigo, ele faz com todos que se arrepende e deixa, pois encontra nele a misericórdia. Terceiro erro, a comunicação com os mortos e o mundo espiritual. Olha só, isso faz parte do sincretismo religioso no Brasil. Poucos pregam sobre essas coisas. Você vê aqui, sabe por quê? Deus te colocou aqui para te conhecer a verdade, para a verdade te libertar. Muitas formas de sincretismo no Brasil envolvem a invocação de espíritos, sejam eles chamados de guias, orixás ou entidades. A referência bíblica é o seguinte, na Bíblia Católica Ave Maria, lá em Deuteronômio 18, verso 10 ao 12a, diz assim, olha o que é que diz, que não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem mago, nem quem consulte os mortos, porque o Senhor abomina aquele que faz estas
coisas. Está lá na Bíblia Católica. Então abre os teus olhos. Você que consulta esses espíritos, que tem uma fé sincrética, você diz que é católico, mas também tem uma fé mesclada na magia negra, no candomblé, no espiritismo. Jesus quer te libertar. Olha só, ora, o Espírito afirma expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros, enganadores e a doutrinas diabólicas, doutrina de demônio. Está lá na Bíblia Católica, Bíblia de Jerusalém, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1. O comentário apologético que eu trago é o seguinte: a Umbanda, o Candomblé e outras práticas sincretizadas são, em sua base, religiões de mediunidade. Elas buscam contato com o mundo espiritual, mas a Bíblia é clara. Olha o que é que a Bíblia diz: não devemos consultar os mortos. Quem são, então, esses espíritos de luz que se comunicam? A palavra nos adverte sobre espíritos embusteiros e doutrinas diabólicas, espíritos enganadores e a doutrina de demônio. O espírito que nega a singularidade de Cristo, que aceita oferenda e que desvia o homem da adoração pura a Deus, não é um anjo de luz, é um anjo de treva disfarçado, e ele está recebendo a tua adoração, que era para ser somente a Jesus. Ele nega a Jesus quando ele recebe a tua devoção, ele recebe a tua adoração. Quando ele nega Jesus, ele faz você se tornar escravo dele, porque ele é enganador, ele tem te enganado todo esse tempo. A palavra nos adverte sobre espíritos embusteiros e doutrinas diabólicas. Um espírito que nega a singularidade de Cristo, que aceita oferendas e que desvia o homem da adoração para Deus, não é um anjo de luz. Ele é um anjo de trevas disfarçado. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. O sincretismo, ele abre uma porta espiritual perigosa, dando legalidade por meio da participação do crente a forças que buscam enganar e destruir. Você que é um crente católico está sendo enganado tantos anos nesse sincretismo religioso. Talvez você se sinta bem, mas o diabo se sente muito melhor do que você, porque ele tem te enganado e está fazendo de tudo para levar tua alma para o inferno. Cuidado, Jesus quer te dar perdão e salvação. Olha só, vamos ver as consequências desses erros. As consequências: primeiro, ofensa a Deus. Quais são as consequências do erro do sincretismo religioso? Você que é um sincretista religioso, primeiras consequências desses erros. Primeira, a ofensa a Deus. O sincretismo tira a glória que é devida exclusivamente a Deus e dá aos ídolos, e dá aos demônios, aos espíritos que se disfarçam espírito de luz, aos espíritos do espiritismo, do candomblé, da magia negra, da umbanda, da quimbanda. Ele está te enganando. Leia Isaías 42, versículo 8. Segunda consequência: o engano e a cegueira espiritual. Cria uma falsa sensação de segurança espiritual, fazendo a pessoa acreditar que está salva por uma fé genérica, quando na verdade está perdida. Leia Mateus capítulo 7, versículo 22 ao 23. Você vai ver que você é um perdido. Terceiro, abertura para opressão demoníaca. É a terceira consequência desses erros. Ao participar de rituais sincréticos, o indivíduo pode estar, mesmo sem saber ou sabendo, consciente ou inconsciente, dando lugar ao diabo. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 27. Ele vai querer morar aí dentro de você. E em alguns ele já fez morada. Só Jesus para te libertar. Jesus tem o poder e ele quer te libertar. Você não parou nesse vídeo em vão, não. É uma obra de Deus. Esse vídeo não apareceu para você por um acaso. É o Espírito de Deus guiando, usando o algoritmo dessa plataforma para te dizer que ele te ama, ele tem planos para tua vida e ele quer te libertar desse sincretismo, dessa religião que não te dá a verdadeira paz com Deus e não te garante salvação nem vida eterna. Pelo contrário, se você falecer nessa vida, é inferno e perdição eterna. E por falar de perdição eterna, este é o nosso quarto ponto.
perdição eterna. A consequência final e mais grave é a separação eterna de Deus. A Bíblia é clara sobre o fim daqueles que praticam a idolatria e rejeitam o verdadeiro evangelho. Os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, e os impuros, e os feiticeiros, e os idólatras, e todos os mentirosos, a sorte dele está no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, diz a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, em Apocalipse 21, versículo 8. Note que feiticeiros e idólatras estão neste pacote, estão nesta lista, e você faz parte disso. Não é em vão que você parou para ver essa mensagem. Jesus te chama e Ele quer te libertar. Para concluir, quero trazer um apelo, o chamado à fé pura. Jesus te chama. Irmãos, meus amigos, ouvintes, você que está vendo esse vídeo, está aí na tua telinha, você parou para dar atenção. Diante dessa realidade, qual deve ser a nossa resposta diante de tudo isso? Primeiro, arrependimento. Você deve se arrepender. Se você, em algum momento, se envolveu com qualquer prática sincrética, seja uma consulta a um pai de santo, um banho de ervas com fins espirituais, o uso de patuás ou a participação em festas que misturam santos católicos com orixás, arrependa-se já, arrependa-se hoje. Confesse isso agora a Deus como um pecado diante do Espírito Santo, porque Ele é testemunha fiel. Segundo, fuga da idolatria. Você deve fugir. Meus filhinhos, olha o que a Bíblia diz: guardai-vos dos ídolos. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 21, na Bíblia Católica, Ave Maria. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Afaste-se de tudo o que possa levar a essa confusão espiritual. Terceiro, entrega a Cristo. Volte-se exclusivamente só para Jesus. Largue santa, largue santo, largue os orixá, largue os exu, largue os guia, largue os espíritos. Só Jesus é o suficiente. Ele é completo. Ele é o único que pode te salvar e libertar e te dar vida eterna. O apelo final para a tua vida é o seguinte: olhe só. Escolhei hoje a quem quereis servir. Hoje é o dia da tua escolha. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso está lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, na Bíblia Católica Ave Maria. É uma questão de decisão. Decida e Deus age. Abra o coração e Deus faz morada. Deixa Deus escrever o teu nome no livro da vida. Ele quer te libertar. Segura na mão dele, que ele segura e aperta na sua. Deus não divide o seu trono com ninguém. Ele oferece um relacionamento puro, exclusivo e salvador através de Jesus Cristo. Abandone os atalhos perigosos do sincretismo e ande no caminho estreito, que é Cristo, o único que leva ao Pai. Que o Senhor nos dê discernimento e coragem para sermos fiéis à sua palavra em um mundo que clama por uma fé mesclada e tolerante com o diabo e o erro. A verdade não se mistura com o engano. A luz não tem comunhão com as trevas. Amém? Se você creu nessa palavra e entendeu que Deus está falando contigo, então eu quero orar pela tua vida. Se você quer aceitar a Jesus, ser liberta, transformado, o momento é hoje. Dobra o teu joelho, se proste e se entregue. Eu vou orar por ti e você abre o coração e se entrega. Deus, aí está esta pessoa, este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, Senhor, esta pessoa, eu não sei quem é ela, quem é ele, mas, Senhor, é um pai de santo, é uma pessoa, Senhor, é um adepto, é um devoto do secretismo dessas religiões enganosa, está na mão desse espírito, mas Tu és o Senhor maior, o Deus maior, e eu profetizo libertação na vida desta alma, se ela quer Te aceitar, Senhor, e ela está entregando a vida dela ao Senhor, eu profetizo que o cativeiro dela será destruído agora. Este roncó, este quarto, Senhor meu Pai, este altar, Surianda, Rabachébia, Cantaraia, ele é destruído agora. E a vida dela, Senhor, as correntes, as amarras da vida desta pessoa cai por terra. E, Senhor, a libertação da vida dela agora se inicie. Ela seja renovada, transformada, esses espíritos guia, esses Exus, esses preto velho, essas entidades, cai por terra, pelo sangue de Jesus, no nome de Jesus. Escreve o nome dela no livro da vida, transforma, leva ela para uma igreja evangélica séria, faz ela testemunhar do Teu poder, da Tua graça, do Teu evangelho, Senhor, da Tua misericórdia. Levanta, liberta, transforma e usa em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço.
Amém. Se você fez essa oração, você é de Deus, a paz do Senhor. Vá para uma igreja séria. Jesus vai trabalhar na tua vida, vai colocar pessoas para te ajudar e vai te guiar no caminho e preparar tudo. Você agora é uma pessoa renovada, transformada e liberta em nome de Jesus. Fica com Deus, compartilha, comenta, deixa o teu like, envia pro amigo, envia no grupo da família, envia pro irmão, pro parente. Segue a gente, se ainda não segue, em nome de Jesus. Fique com Deus.